Compre uma casa, porque se algo acontecer, você pelo menos vai ter onde morar. Você vai ter sua casa, que é a sua segurança, o seu porto seguro. Eu tenho quase certeza que você já ouviu essa frase várias e várias vezes. Pelo menos ao longo de toda a minha vida, eu ouvi bastante essa frase. E eu cultivei esse pensamento de que realmente era necessário ter uma casa para poder me sentir seguro, para mim poder ter ali a segurança e conseguir ser algo na vida, conseguir vencer na vida, eu precisaria ter uma casa, que seria ali o ponto de partida. Esse sentimento é cultivado dia após dia em todos nós, ou pelo menos na maioria das pessoas, porque muitas pessoas têm um sentimento de que ter uma casa é a segurança máxima e que a melhor opção é ter uma casa. Eu pensei nisso ao longo de quase toda a minha vida, quando eu resolvi fazer uma viagem que mudou totalmente a minha forma de ver o mundo, praticamente deu aquela explosão, aquele start na minha mente de que existia um mundo além da minha realidade. Eu fiz uma viagem maravilhosa e eu falei, cara, será se ao longo de toda a minha vida eu vou querer ficar morando no mesmo lugar? Não vou querer mudar de estado, mudar de país? Aí eu falei, cara, e se eu tiver uma casa, eu não vou ter essa liberdade de estar me mudando para um lado para o outro, me mudar de cidade quando eu quiser. Eu vou estar sempre preso àquela cidade, não vou ter ali uma liberdade geográfica. Eu pensando nisso, falei, cara, será que a pessoa que parcelou uma casa em 360 vezes, ela vai passar 30 anos pagando? Após esses 30 anos, ela vai querer continuar naquela casa? E se acontecer algo na família que faça ela deixar de gostar daquela casa, o que ela vai fazer? Porque ela tá presa com aquele imóvel ali que tá pagando a prestação, vai ser muito difícil ela conseguir vender, vai ser muito difícil ela conseguir mudar aquela realidade, conseguir mudar para outra cidade, para outro país. Então eu trouxe essas indagações na minha mente e falei, cara, será que existe uma outra opção para poder realizar esse sonho de investir em imóveis, que é algo bastante rentável, porque se a gente for imaginar, a Terra é somente uma, não vão criar outra Terra do nada, e se a gente for povoar um outro planeta, ainda vai demorar bastante. Apesar de que o Elon Musk está fazendo um bom avanço nessa área, só que ainda não é possível e essa realidade está bem distante. E até quando for possível, vai ser ali bem carinho para poder fazer essa migração aí. Então pensando nisso, eu resolvi trazer aqui para vocês os fundos imobiliários, que é a melhor opção para quem quer investir em imóveis, só que não tem muito dinheiro e quer ter ali também a liberdade geográfica. E mesmo assim garantir aquela segurança que todo mundo bate na tecla. Então se você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, continue comigo que no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre isso. Eu vou te falar o que é um fundo imobiliário, quais são os tipos de fundos imobiliários e os principais pontos que você tem que observar ao investir em um fundo imobiliário. Eu sou o Jonathan Lourenço e esse é o Camarada Investidor. E antes de continuarmos, eu peço que você faça uma breve viagem comigo, uma viagem no tempo. Calma, você não vai sair da sua casa, vai viajar no tempo realmente, mas eu quero que você remeta a sua imaginação para o passado. Comece a imaginar lá no passado, onde existiam grandes latifúndios, onde as pessoas muito ricas possuíam uma grande quantidade de terra e as pessoas que não tinham muito dinheiro trabalhavam para essas pessoas para sobreviver e até mesmo ficavam ali na terra deles ali para poder cuidar, para poder cultivar aquela hortinha e assim cuidar da terra daquele senhorio. Imagine você no passado, onde as pessoas sonhavam em ter uma terra, sonhavam em possuir ali aquela liberdade, porque era concedido para elas um pedaço de terra para elas conseguirem cultivar o alimento delas e cuidar daquela terra, e elas davam uma parte do que elas produzissem para o senhorio, dono daquela terra. E ao longo de boa parte da história isso aconteceu com toda a humanidade, até chegar o momento em que as pessoas viram que era mais rentável vender essa terra, que conseguiria movimentar o dinheiro no mercado. E começou ali a criar aquele sentimento de que ter uma terra era liberdade, ter uma terra era um sinônimo de liberdade, um sinônimo de quem possuía muitas riquezas. E na verdade é a realidade. Quem tem muita terra normalmente tem muitas riquezas, porque, como eu já falei, a terra é algo bastante escasso. A terra só tem uma e não tem como criar outra. E esse sentimento foi cultivado de forma que as pessoas que tinham pouquíssimo dinheiro e que trabalhavam para quem tinha muita terra, via a terra como uma forma de liberdade, como que se elas conseguissem comprar um pedacinho de terra, elas conseguiriam ter uma liberdade maior. Se a gente remeter um pouco mais anteriormente a isso, um pouco mais no passado, a gente vai ver que existiam as tribos na qual cada um era dono de um território. E quanto maior o território que elas possuíam, maior era ali a liberdade que elas tinham para poder colher frutos, para poder caçar, e significava que elas tinham um pouco mais de poder. Então, se você observar ao longo de toda a história, a terra vem se colocando como algo importantíssimo para a população mundial, como algo que é determinante para a realização de um sonho, para uma realidade. Se você observar, a gente vai ver a terra como um fator fundamental no crescimento da humanidade. Porque se você se esforçar um pouquinho mais no seu pensamento, você também vai se lembrar de que antigamente os reis, os imperadores,
lutavam, guerreavam em busca de territórios para poder conseguir distribuir e implementar naquela região conquistada ali os seus costumes, as suas culturas e as suas religiões. Então, ao longo de toda a história, essa disputa por terra foi muito grande, a disputa por terra foi bastante acirrada e na atualidade o sentimento de que possuir uma terra é algo fundamental, possuir uma casa, um pedacinho de terreno para construir uma casa, ter um imóvel para se morar é algo que vai te tornar seguro, é algo que vai deixar você basicamente inviolável, algo que vai fazer com que você tenha segurança para combater todos os males. É algo que você ouve ao longo de toda a sua infância e adolescência. Você ouve as pessoas mais velhas falando: compre uma casa, porque você tendo uma casa você vai ficar mais seguro. Compre uma casa porque é fundamental que uma pessoa tenha uma casa, que ela vai voltar para casa, vai dormir, vai descansar e no outro dia vai estar disposto para trabalhar novamente. Só que a realidade é que muitas pessoas não têm condições de comprar uma casa. Essa é a mais dura realidade. E como muitas pessoas não têm condições de comprar uma casa, a maioria delas optam por uma opção muito ruim, que é se endividar para poder realizar esse sonho. E se você observar essas pessoas que fazem isso, elas defendem que, não, é essencial eu ter minha casa, não trocar isso por nada. Eu não estou querendo falar que você não deveria comprar sua casa e realizar seu sonho, não, longe disso. Eu estou aqui simplesmente para te mostrar que há outras opções de você realizar esse sonho sem comprometer toda a sua realidade, todo o seu futuro, sem que você comprometa o seu orçamento mensal, de forma que você consiga realizar esse sonho e consiga viver a sua vida tranquilamente, realizando os seus sonhos. Ao invés de você se endividar, você começar a ter lucro com aquele dinheiro mensal que você despenderia para poder pagar uma parcela de uma casa, você conseguir fazer um investimento e conseguir lucrar com isso e começar a garantir ali o seu futuro e futuramente você conseguir comprar essa casa que você tanto deseja até à vista. Como eu estava falando, nem sempre parcelar uma casa, financiar uma casa é a melhor opção. E muitas pessoas fazem isso e elas comprometem basicamente a vida toda. A pessoa quando está ali com uns 25, 30 anos, vai lá, financia uma casa e passa os próximos 30 anos pagando a casa. Aí você vem e fala assim: mas pelo menos ela tem uma casa, ela está segura, ela poderia estar pagando aluguel e estaria gastando dinheiro pagando aluguel e quando ela terminasse, o imóvel ainda não seria dela, seria do aluguel. Ok, é um excelente argumento, esse argumento de que a pessoa pagar aluguel não vai valer de nada porque quando ela passar os anos, quando passar 30 anos, por exemplo, ela vai sair da casa e a casa não vai ser dela. Ao contrário, se ela estivesse pagando a parcela, a casa seria dela. Então, ok, é um excelente argumento, só que eu tenho um argumento ainda melhor, que é o de que se você pegar, vamos supor que você pagaria R$1.000 de parcela e você morar em um apartamento de R$500 e os outros R$500 você investir em fundos imobiliários, pode ser uma opção muito melhor. Porque se você for observar, essa parcela de R$1.000 que você daria na casa, quase a metade seria somente de juros. A melhor opção é você receber os juros ao invés de estar pagando os juros. O que eu estou tentando te mostrar é que você pode realizar esse seu sonho, basta você esperar um pouco mais, basta você pensar realmente se vale a pena realizar aquele sonho naquele momento ou esperar para poder tentar realizar aquele sonho de uma forma mais segura. E os fundos imobiliários é a melhor opção para quem tem esse sonho de investir em imóveis, ter a liberdade, ter o rendimento mensal para poder ficar ali na segurança. Porque os fundos imobiliários têm a excelente característica de distribuir dividendos mensais. Eles são obrigados a distribuir dividendos pelo menos a cada 6 meses. Os fundos imobiliários têm o seu principal investimento voltados para meios imobiliários. Pelo menos 75% do seu capital tem que estar investido no ramo imobiliário, seja em casa, apartamentos, shoppings, galpões logísticos, hospitais, agências bancárias, não importa onde seja, mas 75% do patrimônio do fundo imobiliário tem que estar alocado no ramo imobiliário. Por isso, a principal característica dele é essa. E a boa característica do fundo imobiliário é que você consegue investir até com pouco dinheiro. Você consegue investir ali com R$100, com R$50, até com R$10. Existem cotas de fundos imobiliários. Se você pegar o MXRF, que é um excelente fundo, ao meu ver, paga um bom dividendo, você vai ver que a cota dele está ali em torno de R$10, 10, R$11. Com essa queda agora está um pouco abaixo. Você observar aqui, você vai ver que é possível investir ali com um pouco menos de R$15 até de R$10. É uma excelente opção para quem tem pouco dinheiro e quer realizar esse sonho de começar a investir no meio imobiliário. Jonathan, mas investir em fundo imobiliário é seguro? É algo que é vantajoso investir em fundo imobiliário? Sim.
Primeiro porque o fundo imobiliário ele é considerado um intermediário entre a renda fixa e a renda variável. Por que isso? Porque, primeiramente, ele vai variar de acordo com a demanda ali dos investidores pelos fundos imobiliários, né? Porque conforme tiver ali a procura dos investidores, ele vai aumentar ou diminuir o preço da cota do fundo imobiliário. E a segurança vem de que, se você investir em um fundo imobiliário, dificilmente você vai estar investindo somente em um imóvel, porque o fundo imobiliário possui diversos imóveis. Tem fundo imobiliário que possui 15 imóveis, 10 imóveis, 5 imóveis. E normalmente esses fundos imobiliários eles estão em cidades diferentes e até em estados diferentes. E isso te dá uma certa segurança, porque se algo acontecer em um dos imóveis, você vai ter os outros imóveis para poder suprir. Por exemplo, você investe em um fundo imobiliário que tem 10 imóveis e um deles, sei lá, cai uma bomba em cima deles e ele não presta mais para nada esse imóvel. Você vai ter os outros 9 para poder suprir aquela sua necessidade mensal, aquele seu rendimento mensal ali do aluguel daquele imóvel. Então, isso te dá uma certa segurança em investir em fundos imobiliários. Se contar também que o valor do imóvel não varia tanto. Por exemplo, como eu já citei, para o imóvel ir a zero e começar a não valer praticamente nada, somente se cair uma bomba radioativa lá, que não vai poder usar nem o terreno dele, porque mesmo que caia uma bomba, até o terreno vai valer um pouquinho e não vai a zero o valor daquele imóvel. Só que se cair uma bomba radioativa, aquele imóvel vai a zero, porque até o terreno que ele está, que ele se encontra, não vai ser mais habitável por um bom tempo. Só que isso dificilmente vai acontecer. Então, o valor do imóvel vai variar, só que também não vai a zero. E isso também te passa uma certa segurança. Ah, Jonathan, mas como que funciona um fundo imobiliário? Como que é? Eu não sei o que é um fundo imobiliário. Como eu já falei, os fundos imobiliários são investimentos voltados para meios imobiliários, na qual eles têm que ter pelo menos 75% do seu investimento, do seu capital, voltado para investimentos imobiliários. O fundo imobiliário funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu, Jonathan, quero comprar um shopping. Eu quero comprar um shopping, só que eu não tenho todo o dinheiro. Vamos supor que o dono do shopping cobrou R$1 milhão e eu só tenho 500 mil. Aí eu vou voltar para você e falar assim, camarada, você quer comprar o shopping comigo? Eu tenho 500 mil reais, eles precisam de 1 milhão. Você quer? Ele vai falar assim, eu quero comprar o shopping contigo, só que eu só tenho 100 mil. Aí beleza, me deixe 100 mil pra cá. Aí eu vou lá e arrumo mais 4 camaradas para poder investir no shopping, cada um dando 100 mil reais. Eu vou investir 500 mil e vai ter outros 5 camaradas, cada um investindo 100 mil reais. Significa que cada um de vocês vai ter 10% do shopping, cada um dos 5 camaradas, e eu vou ter 50% do shopping. Beleza, a gente vai procurar um gestor para gerir esse shopping e ele vai ficar gerindo, alugando os prédios, vendendo as lojas, alugando as lojas ali do shopping. E conforme for dando lucro, o lucro vai sendo distribuído de acordo com o percentual de cada um no shopping. Por exemplo, é tirado todo o custo do shopping, é descontado o imposto, é descontado todo o gasto que teve com o shopping, de reforma, de manutenção, e o que sobrou, o lucro é distribuído entre os cotistas, que são os investidores do shopping. 10% para o camarada A, 10% para o camarada B, 10% para o camarada C, pro camarada D e para o camarada E. E 50% para mim, que investi 50% do capital do shopping. E é assim que funciona o fundo imobiliário, só que numa proporção muito maior, uma proporção de bilhões, de 10 bilhões, 15 bilhões. Mas o lucro que você vai ter vai ser de acordo com o percentual que você tiver de um fundo imobiliário. Uma cota de um shopping nada mais é do que um pedacinho do fundo imobiliário. O valor da cota varia de fundo imobiliário para fundo imobiliário e você pode investir, como já falei, até com R$10. Um exemplo que eu citei, o MXRF, que é um fundo imobiliário bastante acessível ali para você que quer começar a investir. Existem 6 tipos de fundos imobiliários, na qual cada um tem a sua peculiaridade. O primeiro dos fundos imobiliários são os fundos de renda. O que são os fundos de renda? São os fundos imobiliários voltados para a construção ou aquisição de imóveis com o objetivo final de alugar. Normalmente o foco desses imóveis é alugar para empresas de médio e de grande porte. Por exemplo, você tem um galpão logístico, você vai lá e aluga para Santa Cruz, por exemplo, para Magazine Luiza. Aluga para uma empresa de grande porte na qual você vai te passar ali uma certa segurança. Esse aluguel, ele tem um contrato e o contrato vai sendo ajustado de acordo com a inflação e normalmente esses contratos têm a durabilidade de 10 anos, 5 anos, é uma durabilidade bastante grande e como já falei, vai sendo reajustado de acordo com a inflação ali e com os termos do contrato. Esse tipo de fundo imobiliário ele é considerado um dos mais seguros para quem quer investir em fundo imobiliário, porque como eu já falei, ele vai te dar aquela segurança ali do rendimento mensal, que é o aluguel, porque se você tem um inquilino, aquele inquilino vai estar pagando o valor mensal ali, o aluguel, né, no caso, ou então ele vai ser expulso do imóvel e não vai pagar, e vai ser até multado conforme tiver previsto ali no contrato de aluguel. Então ele te passa uma certa segurança porque você não vai estar dependendo da valorização do imóvel ou não. No contrato é firmado um preço que vai ser pago de aluguel
aluguel e aquele preço, aquele valor vai sendo depositado toda vez ali na conta do fundo imobiliário e você, cotista, vai receber a sua pequena parte ali de acordo com a sua participação no fundo imobiliário. O segundo tipo de fundo imobiliário são os fundos imobiliários de compra e venda. Como o nome já falou, é de compra e venda e ele é um dos considerados mais arriscados para se investir, porque o principal objetivo dele é comprar um imóvel ou construir um local e depois vender de acordo com a valorização. Ao contrário daquele outro, do primeiro, que era o objetivo de alugar, esse objetivo principal é comprar, esperar valorizar e vender. Então ele tem um pouquinho de risco a mais ali, porque, como eu já falei, o mercado imobiliário nem sempre vai estar valorizando, apesar de que é um ótimo investimento investir no mercado imobiliário, mas nem sempre vai estar valorizando, porque vai depender da demanda do mercado. Pode ser que o mercado esteja em crise e a procura por imóveis não esteja tão alta. Então você vai depender disso daí, vai depender da análise ali do gestor do fundo imobiliário. Tem diversos fatores que vão influenciar para esse risco que você vai estar correndo ao investir nesse tipo de fundo imobiliário. E o terceiro tipo de fundo imobiliário são os fundos de desenvolvimento. Ele também tem um risco bastante elevado porque a principal característica dele é comprar um terreno com potencial de valorização, construir naquele terreno e posteriormente alugar ou vender o imóvel que foi construído. Então tem diversos fatores que podem influenciar no risco desse terreno. Tem ali o embargo da obra, que pode ser que esteja construindo, chegue lá a prefeitura e barre e não deixe mais construir por um bom tempo, por questões legais. Pode ser que fuja do orçamento ali inicial daquela construção por alguma coisa que possa acontecer, seja, sei lá, por um terremoto, por alguma tempestade que acontecer naquele local. Tem esse risco também. Há diversos fatores que podem influenciar nisso daí. Há também ali a gestão, né, do gestor. Se o cara analisou mal ali aquele investimento, pode ser que também que o fundo imobiliário tenha um grande prejuízo. Então, o risco desse também é bastante elevado para você que está querendo investir, pretendendo investir. Você tem que observar se realmente vale a pena. O ganho é bem mais elevado também, só que o risco também é bastante grande, porque normalmente o risco é proporcional ao ganho. Se você almeja grandes ganhos, você também tem que estar disposto a correr grandes riscos. E o quarto tipo de fundo imobiliário são os fundos imobiliários de recebíveis imobiliários. Esse fundo imobiliário também é conhecido como fundo de papel, que tem uma característica bastante aproximada ali com renda fixa. Ele é mais indicado para pessoas com um perfil mais conservador, aquela pessoa que não quer correr muito risco, que quer começar mais de boa, que é mais tranquilo, que não quer correr risco de perder o investimento. E também está disposto a ganhar um pouco menos ali de retorno. Tem como principal representante os certificados recebíveis imobiliários, os CRIs. Ele concede ao investidor o direito de receber o valor investido a fim de financiar o investimento imobiliário. Então essa é uma opção para quem pretende investir também no meio imobiliário e para quem é bastante conservador. É uma boa opção para você observar e atentar e estudar um pouco mais sobre ele para ver se é o que você procura. O quinto tipo de fundo imobiliário são os fundos de fundos. Ah, mas como assim fundos de fundos? Como eu já falei, existem diversos tipos de fundos. Então esse fundo imobiliário ele tem como principal objetivo comprar cotas de outros fundos imobiliários. Então ele é bastante diversificado, a principal característica dele é a diversificação, porque, como eu já falei, um fundo imobiliário é diversificado porque tem vários imóveis. Aí você imagina um fundo imobiliário que investe em diversos fundos imobiliários. Então, por exemplo, se cada fundo imobiliário que ele comprou tiver 10 imóveis, ele investiu em 5 fundos imobiliários, ele vai ter a diversificação de 50 imóveis. Então é uma diversificação bastante grande, ele vai ter um rendimento ali médio, né, porque o risco dele é um pouco reduzido e o gestor vai ter ali basicamente a dificuldade de escolher um bom fundo imobiliário para poder investir. O contra desse fundo imobiliário, né, é que você não vai ter ali o poder de escolha em escolher em qual fundo imobiliário que ele vai investir. Ele vai poder investir no fundo imobiliário que o gestor achar por bem investir, então você não vai ter ali muito poder de escolha naquele fundo. E o sexto tipo de fundo imobiliário são os fundos de tijolo. Sim, fundo de tijolo. A principal característica dele é adquirir o imóvel para poder alugar e também eles buscam ali um potencial de valorização nos investimentos. Mas a característica principal e o objetivo principal do fundo imobiliário é alugar o imóvel adquirido para poder conseguir essa renda mensal. Bastante parecido com os fundos de renda, na qual também o objetivo é conseguir ali alugar os imóveis e posteriormente vender. Só que a vantagem de investir no fundo de tijolo e o que faz os investidores procurar mais deles é porque você tem uma possibilidade de diversificar em diversos setores, na qual esse fundo imobiliário tem imóveis de diversas áreas. Imóveis, por exemplo, shoppings, tem galpões logísticos, tem agências bancárias e assim por diante. Ele tem praticamente imóveis de todos os setores
E isso é ótimo para diversificação porque você também está exposto a todos os setores e a todas as áreas. Se a economia está bem, você está bem em todas as áreas. Se a economia está mal, pode ser que alguma área te segure ali em caso de um problema no mercado, né? Em caso que aconteça alguma situação que venha fazer com que outras áreas não estejam conseguindo dar aquele rendimento mensal. Então, ele é bastante procurado pelos investidores por essa característica de diversificação em setores. Esses são os tipos de fundos imobiliários. Os 6 tipos, se você pode escolher cada um com sua característica, você vai observar o que você quer, qual que é o seu objetivo e você vai escolher o que você tem que investir, o que você procura investir. Dentro de cada tipo existem uma gama de fundos imobiliários, uma variação bem grande de fundos imobiliários. Ah, mas como que eu analiso um fundo imobiliário? É possível analisar o fundo imobiliário? Como que eu faço para poder analisar um fundo imobiliário? Quando eu, Jonathan, vou investir em um fundo imobiliário, eu olho diversos fatores que influenciam no valor desse fundo imobiliário, que faz o ranking dele subir ou descer para poder eu investir nesse fundo imobiliário. Um dos primeiros fatores que eu utilizo é o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Eu observo se o P sobre VP está muito elevado. O ideal é que esteja ali próximo de 1, porque significa que você vai estar comprando no valor ideal. Se está 1, por exemplo, o P sobre VP é igual a 1, você está comprando o fundo imobiliário no valor correto, no valor dele, no preço que ele foi cotado e no valor que ele vale realmente. Se está acima de 1, significa que o preço dele está um pouco acima do valor. E se estiver abaixo de 1, significa que o valor está acima do preço que ele foi cotado, que ele está sendo vendido. Então, eu observo bastante esse ponto de análise para poder eu comprar um fundo imobiliário. Outro fator também que eu analiso é a diversificação do fundo imobiliário. Quantos imóveis ele tem e em quais estados, se está em diversos estados. O ideal é você diversificar e investir em um fundo imobiliário que tenha o máximo de imóvel possível. Porque, como eu já falei, se acontecer alguma coisa com o imóvel, os outros vão garantir o seu rendimento. Outro fator que eu observo também é a vacância financeira e a vacância física. A vacância financeira são aqueles inquilinos que não estão pagando aquele rendimento mensal. E a vacância física é o imóvel que não está ocupado. Por exemplo, se você tem um prédio com 10 andares e tem 2 andares que não estão ocupados, a vacância desse imóvel é de 20%, a vacância física. Então é uma vacância muito grande porque você tem 2 andares que estão somente te gerando prejuízo ali, porque tem o desgaste do imóvel, tem a energia, tem a água, tem tudo ali que tá fazendo com que você gaste. Então é muito ruim quando se tem uma vacância muito elevada. O ideal também é que seja ali 0 a vacância, não tenha nenhuma vacância, tanto financeira quanto física. E existem também diversos outros fatores que você pode observar ao investir em fundo imobiliário. O dividend yield, que é o retorno que você vai ter quando você investe. A periodicidade também da distribuição desse dividendo, se é mensal, trimestral ou semestral, porque se seu objetivo vai ter rendimento mensal, não vai ser vantajoso para você investir em um fundo imobiliário que te dê rendimentos semestrais. Então, leve isso em consideração e pese isso na hora também de escolher o seu fundo imobiliário. Existem diversos outros fatores que você tem que observar ao investir em fundo imobiliário que você deve se aprofundar um pouco mais relacionado a isso. Mas com esses fatores você já consegue ter uma análise inicial ali, já diferenciar e excluir diversos fundos imobiliários que você não quer investir, que não se encaixem naquelas características que você está procurando. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha agregado algo para a sua vida, espero que tenha entendido ali o que é o fundo imobiliário, tenha te ajudado a escolher um fundo imobiliário. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho que vai nos ajudar bastante, vai ajudar o canal a crescer. Estamos iniciando do canal, temos poucos inscritos. Se você se inscrever, vai ajudar mais ainda e ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está pensando, está em dúvida no que investir, está pensando se ele pode investir com pouca grana e está em dúvida entre comprar uma casa ou investir em um fundo imobiliário. Também compartilhe esse vídeo com ele que vai ajudar ele nessa escolha aí, vai ajudar ele nos investimentos futuros. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e um forte abraço.